Se você consegue sonhar algo, consegue realizá-lo. Walt Disney. Essa é a frase que está na tela do meu laptop desde o dia em que coloquei em prática o sonho de empreender. Queria contar aqui uma linda e amorosa história, que é uma verdade, porque se trata de tanger o que até então parecia intangível. Mas escolho trazer reflexões sobre viver essa experiência de ser dona do próprio negócio. Esses são alguns dos trechos de um artigo sobre empreendedorismo feminino, que integra aqui a coletânea. Quero ver como é que eu vou pronunciar isso aqui no canal do Legislativo. As donas do P, asteriscos, toda, eu acho que as pessoas em casa já vão entender, e quem está nos acompanhando também pelas redes sociais, pelas mais diversas mídias, porque a TV Câmara tem aqui o canal 16 da Claro Net, mas também o pessoal acompanha pelo Facebook, YouTube, Instagram. Um livro escrito por mulheres empoderadas para inspirar outras mulheres. Obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul. E, a propósito, a nossa convidada Kellen Turmina participa de outras coletâneas, das quais também trataremos aqui no decorrer do programa. Kellen, uma honra tê-la conosco aqui. Olá, Fábio. Olá a todos os telespectadores nos diversos canais. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, até para trazer um pouquinho dessa pauta que é o empreendedorismo feminino e o que me motivou a estar dentro dessa coletânea As Donas da P toda. Aqui tu quase me derrubaste aqui, né? Eu consegui pronunciar, digamos assim. Mas nós vínhamos conversando antes de irmos ao ar, e como eu sempre falo, os bate-papos com as câmeras desligadas são tão bons quanto os já com o programa em andamento. Nós vemos um momento de protagonismo das mulheres também na política aqui de Caxias do Sul, sim de lojas, SIC, sindicatos, a própria Prefeitura Municipal, o nosso foco aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, onde estamos, 5 mulheres vereadoras integram a maior bancada feminina da história do Legislativo. Então é um momento que a política caxiense reflete isso. Como que tu tens vislumbrado na medida em que tu militas aqui no empreendedorismo privado, né? Eu acredito muito nesse movimento das mulheres e percebo que umas estão fortalecendo as outras em diversas áreas. A área onde eu estou mais próxima é das empreendedoras mesmo, porque eu sou oriunda de CLT, trabalhei em grandes empresas aqui em Caxias do Sul na área de comunicação e desde 2017 sempre tive aquele ponto, e se eu montasse a minha empresa e se eu atendesse a comunicação de empresas um pouco menores das que eu atuo e que eu pudesse contribuir com a comunicação, mas me faltava coragem num primeiro momento. Então, começou em 2017 o movimento e foi até 2019, 2018, 2019, aí eu disse, eu vou empreender. A empresa onde eu trabalhava estava mudando a matriz para São Leopoldo e daí eu pensei, é agora ou nunca. Só que não me sentia eu, enquanto mulher, tendo uma renda fixa, eu não sabia como é que ia ser o mercado, porque a gente sabe que muitas dessas negociações na área de comunicação acontecem com homens. E sempre tem os homens que sempre estiveram à frente, né? Em vários locais, inclusive como proprietários de agência. Então, eu vinha montar uma agência de relações públicas e era mulher. Tu és relações públicas eu sou de relações públicas de formação. E a maioria eram homens já da área de publicidade, propaganda. E eu tinha, além de ter uma proposta diferente, eu ainda estava ali num mercado que não entendia muito bem o que era relações públicas, né? Porque quando fala publicidade e propaganda, o pessoal já sabe, é campanha, é marca. E quando fala relações públicas, o pessoal, o que fazem relações públicas? Sim, jornalismo seria assessoria de imprensa. Isso, então... e o que faz o RP? Então, eram esses os desafios de mercado. Aí, o que aconteceu? Eu, conversando com uma colega de Conselho de Relações Públicas, eu fui da diretoria do Conselho de Relações Públicas do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, conversando entre as duas, nós definimos, vamos empreender as duas juntas?
daí eu tive coragem de dar o primeiro passo, né? Só que eu sabia comunicar, mas não sabia gerir uma empresa. Aí comecei a buscar informações e nessa busca de informações eu acabei parando num projeto de empreendedorismo feminino da Embaixada Americana aqui no Brasil, onde eu me inscrevi mesmo no estado do Rio Grande do Sul, não constando num primeiro momento como um dos estados onde eles estariam recebendo empreendedoras, né? Quando abriu Academia de Mulheres Empreendedoras, o nome, AWE Brasil, e era para Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Aí o que acontece? Quando eu vi a inscrição online, vi nas mídias sociais, eu disse, eu vou me inscrever igual. Azar. Se der certo, deu. Se não der, o que aconteceu? Num domingo, o último dia de inscrição, que foi quando apareceu para mim no Instagram, eu vou ter que gravar um vídeo e explicar o que é a minha empresa, além de preencher os formulários. Aí me inscrevi e acabou que eles abriram para o Rio Grande do Sul e fui uma das selecionadas. E eu conheci, nesse programa, nós éramos em 90 mulheres empreendedoras de todo o Brasil, 2020. 2020. E daí eu aprendi tanto com elas e aprendi muito nessa questão de nós não estamos sozinhas, a gente se sente muito sozinha quando começa a empreender. Que veio o primeiro livro. Mas ele nasceu... Mas isso ano de pandemia. Isso ano de pandemia. Ah, tu fazendo eu fiz todo o curso online. Todo o curso online. Eu comecei a empreender em 2019, 2020 veio a pandemia, e daí procurando mais informações sobre gestão, encontrei esse curso, e desse curso acabou que eu aprendi muito. Daí surgiu a participação no primeiro livro, que é As Donas da P Toda, volume 1, onde eu escrevo sobre empreender é uma decisão, porque foram muitas decisões que eu tive que tomar, inclusive de não ter um salário fixo, né? Então, e também decisões que eu fui aprendendo de gestão. E eu disse que se eu soubesse o passo a passo, que é simples no livro, né? São algumas orientações que parecem óbvias depois que você lê, mas para quem está começando, elas não são tão óbvias, a gente não faz, a gente não segue. Tu estás entrando em pontos dos artigos, mas tem dois que eu não queria deixar de lado. Primeiro, tudo bem, tu explicaste razoavelmente como inserir o conceito de relações públicas, uma familiaridade melhor do público-alvo e por aí afora. Mas ainda o ponto de ser mulher negociando com homens. Na política é muito colocado, às vezes, até as mulheres adquirindo traços masculinos ou sendo mais rígidas e ficando com fama de mulheres duras, raivosas, e muito se atribui, às vezes, à própria negociação com homens. Vamos pegar alguns estereótipos aí, como Angela Merkel, ex-premier alemã, a própria ex-presidente Dilma Rousseff, figuras da política que, por um motivo ou outro, o pessoal, mas é muito dura e tal. Mas daqui a pouco é muito dura porque teve que lidar com homens. Como é que tu reagiste a esse aspecto que tu já acusaste logo nas tuas primeiras explanações? Não era muito simples e não sendo empreendedora e ainda tendo que articular com homens. Eu busquei a autenticidade, né? Porque eu não queria me equiparar ao mercado. Eu queria me posicionar realmente sendo uma empreendedora mulher, sendo eu mesma, sendo eu autêntica, comunicadora. E nas primeiras negociações que aconteceram, os contratos que eu fui fechando, a maioria eram com mulheres. Ou era a mulher na área de RH, ou é a mulher que toma decisão junto a homens. Tem uma empresa que eu atendia, inclusive atendi muito na pandemia, na comunicação organizacional, que o proprietário era um homem, a maior parte dos diretores era um homem, tinha uma gerente mulher. A minha tratativa, eu fui contratada por todos, mas a minha tratativa era com a gerente mulher, né? E esses homens, eles foram conhecendo o meu trabalho e foram indicando para outras empresas, que daí nessas outras empresas onde eles tinham, de certa forma, o conhecimento e algum atributo de gestão, eles solicitaram um orçamento, mas continua. A negociação e todo o trabalho que eu realizo, eu acabo desenvolvendo com uma pessoa que é da mesma forma diretora, mas é a mulher que trata comigo. É um movimento que ele acontece assim, existe a tratativa,
mas eu acredito que, como as mulheres elas têm galgado esse espaço também dentro das empresas, as negociações acabam sendo nessas contratações de comunicação com mulheres. E como eu trabalho com eventos também, a maior parte da organização de eventos nas empresas são mulheres que puxam. Que então, é uma peculiaridade do RP, né? Do Isso, então por isso que acaba tendo. Tem a contratação, tem a validação, eles acabam levando, mas as negociações, o contato do dia a dia, na maioria ainda acaba sendo com mulheres. E no que a mulher se diferencia? Por exemplo, aqui nós temos um setor de comunicação da casa, os chefes vão alternando conforme trocam as presidências e tal. Eu tenho 13 anos de Câmara já como jornalista efetivo da casa. E nós observamos, às vezes, uma mudança ou outra de traços, enfim, de perfil. Existiria, talvez, uma característica feminina, de fato, porque muitas vezes a própria competência ou diferenças de temperamento, eu aqui acompanhando, não vejo, às vezes, tanta diferença pelo fato de ser homem ou ser mulher. Vão ter virtudes e defeitos de toda maneira. No teu caso, tu observas um corte que talvez destaque as mulheres de um certo modo, se puder fazer uma segmentação. Eu até te perguntava antes de irmos ao ar, na tua empresa, a maior parte do núcleo gestor, digamos assim, são homens ou mulheres? Não, são mulheres. Tá? Mas por uma questão de familiaridade, de afinidade, ou porque de fato são mais competentes? Não, acredito que não seja competência, né? Porque o que eu gosto nas tratativas com homens é a objetividade. O homem é muito objetivo. A mulher já fica buscando os prós, os contras, equilibrando, e o homem é muito objetivo e claro. Mais direto. É mais direto. Então, sempre que eu trato ou tenho um projeto para apresentar, que eu sei que vão ser para homens, eu direciono para ser algo mais objetivo e pontual. É A, B, C, D. É assim, o projeto vai funcionar desse jeito, o desenrolar é desse jeito. Quando eu vou tratar com mulheres, vai ser A e vai funcionar assim, B vai funcionar desse outro jeito, C. Então, é a forma que a gente lida com eles. Então, eu mantenho a minha autenticidade, só que, enquanto comunicadora, eu adapto a linguagem dependendo de com quem eu vou negociar. Com homens tem que ser mais objetivo, porque a atenção é aquele primeiro minuto. Perdeu o primeiro minuto, é que nem o release. Tem o primeiro parágrafo. Ou chama atenção, não chama. Então, tem que ser muito objetivo. Exato. Então, aí é uma questão mais estratégica de eu sendo eu mesma, mas sabendo com quem eu estou falando e como negociar. Eu lembro quando... E daí, depois, os pormenores, os detalhes, geralmente, quem vai estar olhando esses detalhes mais a fundo é a mulher. O homem, ele quer saber quando é que vai acontecer, o que vai acontecer e como é que vai ser. Ponto. Aí, por isso que acontece essa questão das tratativas, né? Eu lembro quando era para fazer aqueles projetos de imóveis sob medida. Aí minha mulher queria discutir vários fatores. Eu gostava muito de ter as opções meio prontas, assim. Aí escolhia uma, dava uma mexidinha aqui no detalhe outro, bom, resolvida. A cozinha assim, a sala assim. E minha mulher ficava, pá, mas como? E eu vou te dizer que nessa característica pontual de olhar, eu também gosto de algo mais... Eu gosto de entender o todo. Depois a gente olha os detalhes. Isso aí. Então, eu utilizo um pouco da minha característica pessoal, né? Mantendo o lado feminino, mantendo toda a questão da feminilidade, mas sabendo com quem eu estou conversando e como falar. Seria a tua objetividade masculina, digamos assim. Eu gosto também de, quando eu trato com alguém, que a pessoa seja objetiva comigo. Quando começa a entrar muito no detalhe, eu começo a desconfiar. Então, tendo esse meu lado, eu faço o oposto quando eu trato com homens. Eu vou estar sendo mais objetiva com eles, porque eu sei que é ABC. Se ele questionar algo referente ao detalhe, eu falo. Se não questionar, eu deixo no geral. E com mulher, não. Mulher, geralmente, elas querem saber mais profundamente os detalhes, querem saber exatamente como é que vai ser, o passo a passo. O homem já quer ver o todo. Como é que vai ser? Vai ser assim. E eu tenho clientes em Porto Alegre, de incorporadoras, de imóveis, no caso, AAA, que também é tudo geral. Eu monto específico, se eles querem alguma pergunta específica do projeto de eventos. Mas, geralmente, eles querem saber como é que vai ser a chegada, como é que vai desenrolar, a hora que vão servir, como é que vai acontecer e a entrega. É isso. Ele não quer saber o detalhe. Foi contigo Aí, dependendo de quem... mas como é que vai ser? Se ficar alguma dúvida, eu tenho o específico. Mas eu tento, na hora de expressar, passar o geral. Nós temos que fazer uma pausa, como sempre fizemos no Café com Letras,
e alguns pontos a serem explorados ainda dos artigos, como, por exemplo, liderança, recrutamento, forma de lidar, de se relacionar com funcionários, com colegas. Os artigos são detalhistas nesses aspectos e trataremos logo após as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, recebendo aqui a Relações Públicas Kellen Turmina, com artigos em coletâneas de empreendedorismo empresarial, as donas da P toda e outras aqui que me acompanham. Eu vou pedir que de forma breve, Kellen, tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura. Podem ser dentro dessa área aqui empresarial, podem ser daqui a pouco clássicos da literatura, autores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando neste momento precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Olha, um dos livros que eu posso trazer como dica, primeiro, os artigos, é óbvio, da coletânea As Donas da P toda, que tem 175 coautoras na coletânea de 3 livros. Não só o teu artigo. Não tem só o meu artigo. Tem artigos que falam de maternidade, empreendedorismo, tem artigos que falam de espiritualidade, pessoas que tiveram uma mudança drástica na vida, que tiveram tanto crescimento quanto tiveram decisões de abreviar a vida sem sucesso e trazem a história no livro. Não vou usar os termos, mas tentaram abreviar e trouxeram a história. Tem muitas informações sobre espiritualidade, autoconhecimento, então eu indico os 175 artigos das 3 obras e também aproveito para falar que a 4ª obra, que é As Donas da P toda Revolution, que é o volume 4, vai sair no final do ano, né, no 2º semestre. E, além desses, um dos livros que, para mim, foi uma mudança de chave, foram alguns aprendizados que eu tive, foi A Sutil Arte de Ligar o F. Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade em dizer não, né? Para tudo eu dava um jeito de dizer sim, e eu frequentava lugares e fazia coisas que eu não estava afim, e eu ia. E quando eu aprendi a dizer não, os nãos, por incrível que pareça, eles abriram muitas portas. Porque quando eu aprendi a dizer não, eu consegui otimizar meu tempo. Então fica para o leitor a dica que como é que a gente consegue ter uma boa produtividade quando a gente se utiliza da leitura? É entendendo o que realmente essa leitura traz para nós e aproveitando ela ao máximo. Eu aprendi a dizer não, né? Ao invés de ficar me comparando, observando, não, mas fulano foi, ciclana foi. Sim, digamos aquela vida protocolar em que você está lá só para ser visto. Isso, não que tem me uma diziam, utilidade muito prática. Até me falavam, nossa, tu é politicamente correta porque tu está em tudo. Eu disse, não. Aí comecei a ler A Sutil Arte de Ligar o F e pensei, não, tem coisas que realmente fazem sentido para mim, tem outras que não fazem sentido. Não, obrigado a estar em tudo, né? E daí, a partir disso, eu consegui aproveitar melhor o meu tempo, porque o que é o tempo? Todos nós temos 24 horas por dia, ninguém tem mais, ninguém tem menos. O grande segredo está em como a gente aproveita esse tempo para a nossa vida. E no empreendedorismo, a gente tem que aproveitar muito bem esse tempo e saber para onde a gente vai estar dedicando o nosso foco. Né? Muitas das mulheres empreendedoras que eu conheci, tanto na academia quanto nas obras, porque muitas delas são empreendedoras em diferentes frentes, foi que a partir do momento, muitas surgiu a empresa quando elas queriam ter mais tempo para a família. Só que quando a gente é empreendedor, é ao contrário, ou tu aprende a otimizar esse tempo, ou tu vai ter o mesmo tempo que tu tinha como CLT. A diferença é que além de empreender, você vai estar daqui a pouco fazendo a tarefa de casa com a criança, que foi o que muitas tiveram experiência na pandemia, né? Ou você vai estar dedicando esse tempo com outras coisas. E o empreendedorismo, ele vai exigir que você, além de fazer o seu trabalho, você faça a gestão da empresa, você faça as negociações, faça a análise de mercado, fique atualizado. Então, na verdade, a gente não acaba tendo tanto tempo. E a Sutil Arte de Ligar o F me ensinou a dar alguns nãos, e esses nãos fizeram com que eu tivesse mais tempo para poder me dedicar a outras coisas. Um dos pontos dos artigos do qual não tratamos ainda, que é a especificidade mais micro do processo. Relação com funcionários, quando ter noção de que precisa expandir. Tem até um tópico que diz funcionários tratados como funcionários, ou seja, respeitando direitos, tendo treinamento, vendo a legislação trabalhista. Então, há um cuidado muito grande nesse aspecto, quase como um guia.
de como se relacionar com funcionários. Eu gostaria de te ouvir sobre isso. Pois é, eu, enquanto empreendedora, como eu trabalhava na área de comunicação das empresas, a gente fazia muitas ações de engajamento, era endomarketing, então a gente fazia a ação com o funcionário, a gente fazia com que ele se sentisse num ambiente feliz para trabalhar, né? E enquanto empreendedora, num primeiro momento eu queria fazer a mesma coisa, então para mim era tudo muito, ai, nossa, desculpa, dormir um pouquinho mais não tem problema, né? Acontece. Só que esse não tem problema e acontece, essa compreensão, esse relevar demais, ele não faz bem para quem tem uma empresa, porque chega num ponto que ele começa a prejudicar o trabalho. Vai estourar em alguém. Vai. E daí o empreendedor, ele vai ter a cara dele junto com os clientes que contrataram. E o que aconteceu foi que eu comecei a relevar uma vez, duas, se repetiu 3 vezes. E daí como é que eu vou colocar freio se eu permitir? Claro. Né? E a questão de tratar como funcionários é que a gente tem, quando é uma empresa menor, a gente tem a ideia de tratar como se fosse alguém da família, mas não é. É uma relação empresa-funcionário, tu vai ter direitos e deveres, né? Então, eu tinha uma reunião que eu estava delegando atividades para uma das funcionárias e ela simplesmente não apareceu na reunião. Então, eu estava contratando, tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo, e, ao mesmo tempo, eu tinha que saber tudo o que acontecia na empresa. Eu não conseguia crescer, não conseguia expandir, porque eu tinha que saber de tudo. E eu tinha que estar preparado para atender, porque a pessoa simplesmente não apareceu. Aí eu fui ver, ela tinha dormido. De novo, não era a primeira vez. Então, e também outro erro que eu cometi e que eu trouxe ali, e que eu trouxe porque foi um erro que quando eu compartilhei com as outras 89 empreendedoras, muitas delas tinham feito a mesma coisa, foi que existem as leis, né? Tu vai estar efetivando uma pessoa, tu vai ter 30, 45, até 90 dias, sempre né? estar acompanhada de um gestor de RH. Não ter uma fazer pessoa, a contratação isso, sozinho. Porque a gente faz na emoção, a gente quer, o que acontece, a gente quer efetivar a pessoa, a gente quer dar mais oportunidade para ela. E o que eu aprendi junto com as demais, que não foi só comigo, foram outras empreendedoras também, é que a gente efetiva a pessoa, a gente coloca ela, dá mais responsabilidade para ela, mas ela está muito bem enquanto estagiária numa área. E quando tu quer efetivar ela, tu quer promover, na outra área pode ser que ela não dê o mesmo resultado, porque ela era muito boa no que ela fazia, mas nesse desafio ela não está preparada. Naquele nicho. Então, por isso que é importante ter alguém de RH que acompanhe, para poder fazer realmente os testes, para saber se a pessoa está apta. Daqui a pouco ela vai poder crescer, mas dentro do que ela está fazendo. A gente, quando tem empresa menor, a gente quer uma pessoa que vai estar mais à frente ou que vai estar fazendo, assumindo outras responsabilidades e a pessoa, às vezes, não está preparada. E nesse ponto, como diferenciar assim, mas uma crítica às vezes acontece ao empresário, ao empreendedor, mas não é tão humano, só visa o lucro. Uma provocação que eu te faço, na medida em que tu colocas isso, mas às vezes o sujeito tolera demais, prejudica a própria engrenagem da empresa, do negócio. Então temos que seguir algumas regras. Qual é digamos assim, o ponto de equilíbrio para ser humano, mas ao mesmo tempo também seguir o rigor do que demanda o negócio? A gente citei que tinha profissional de RH, é ter a pessoa certa no lugar certo, a que vai dar resultado e a que gosta do que faz. Né? Então, a gente vai, se a empresa crescer, quando ela é pequena, a gente está começando, se a empresa crescer, todos têm a ganhar, mas tu tem que estar com a pessoa certa no lugar certo. Senão, sobrecarrega a pessoa que está ali, no caso, lutando para poder manter a empresa, para estruturar ela num primeiro momento. E daí, se tu der esse passo de forma equivocada, tu pode perder muito tempo. E quando a gente é prestador de serviço, não é produto, no produto tu vai ter uma produção que tu tem que fazer em menos tempo possível o produto para ter mais lucratividade e ter um preço competitivo de mercado. Quando a gente troca serviço, que é um serviço de comunicação, a gente tem que saber aproveitar muito bem as horas. Por isso que eu trouxe o saber dizer não, é aproveitar muito bem aquelas 8 horas e 48 por dia, né? Ou as 8 horas por dia, dependendo do contrato 6, de trabalho. Enfim. Ou 6, dependendo da área que a pessoa atua, porque aquele tempo ele é muito precioso para a gente dar o resultado e para a gente conseguir reduzir o retrabalho e conseguir ter uma lucratividade maior para manter a empresa, inclusive. Né? Então,
O equilíbrio é estar com a pessoa certa no lugar certo. É importante a participação de um profissional de RH, por quê? Porque hoje tem vários testes que ajudam a verificar se essa pessoa realmente gosta de fazer ou se ela só falou que gosta, mas no fundo não é o que ela gosta. Às vezes está só porque o salário é maior. Isso, não, eu quero... Porque o salário é maior. E daí a pessoa não consegue dar o resultado. E daí de quem que é a culpa? De quem organizou as peças do tabuleiro de uma forma que não fossem eficazes. Claro, porque é você exato, que é o gestor, você que tem que ter a estratégia do negócio. Então, todo o retrabalho que eu tive e o tempo que eu acabei dedicando a mais para poder realmente posicionar a empresa, eu poderia ter aproveitado para abrir mercado, para ver novos projetos. E não, eu acabava tendo que refazer porque eu não joguei a pecinha certa no lugar certo. Então, a base da empresa é a estratégia de como tu vai montar a tua equipe para que realmente tenha resultado. Se tiver resultado, todo mundo ganha. E por fim, tem te preocupado, ou aos teus colegas, as pessoas com as quais tu convives, o lado pessoal desse colaborador? Às vezes o sujeito que está com um problema familiar, ou que está endividado, ou que está com uma doença, certamente ele não vai render. Vocês têm dedicado algum tempo para pesquisar isso? Tu falaste ali o sujeito que não se acordou a tempo, ou que perdeu, até que ponto é um relapso, ou até que ponto a pessoa de fato está mal e daqui a pouco vocês vão lá, recuperam e o sujeito volta a render. Existe isso? Como a empresa é menor, a gente conhece a fundo assim, as particularidades, claro. Então a gente sabe, hoje que nem a gente tem dentro da equipe é um hub de comunicação, né? A minha empresa é Hub MAC, agência RP, era MAC, agora é um hub. Então tem um profissional da área de design, profissional de especialista em social media, que é RP e social media, aí tem uma pessoa que é da área de projetos, né? A Samara, que agora entrou no time, que é eventos, para fortalecer a base de eventos, mas a gente conhece a fundo a particularidade de cada um. E lá foi relapso mesmo. E eu relevei, claro, e daí esse fato acabou desencadeando. Mas existe então essa preocupação de saber como está essa pessoa. Existe. Até que no que tu falaste do proveito do tempo, né? O sujeito aproveitou melhor o seu tempo profissionalmente, ele vai poder se dedicar a ir numa academia, a estar um tempo com o seu filho, ou sair com um amigo, enfim, né? A vida pessoal também, né? Sim, a partir do momento que a gente começa a se desenvolver enquanto empreendedor, a gente começa a entender essa questão de a gente vai estar colocando as pessoas certas no lugar certo e, ao mesmo tempo, pela primeira vez em 4 anos, que a empresa fez 4 anos, eu consegui sair de férias sem computador, por 15 dias. Foi o auge. Né? Foi a minha comemoração, foram 15 dias. É mais a isso que tu te referias quando tu falavas, em dizer não, enfim. Em saber porque daqui dizer a pouco o sujeito está trabalhando o tempo inteiro, inclusive fora de horário. Né? E ter o tempo de qualidade. Aí, nessa primeira obra, eu trago esse guia de empreendedorismo. Na terceira obra que eu participei, que é das donas da Petoda Celebration, eu falo sobre a comunicação para empresas, porque eu percebi no contato com essas outras empreendedoras que existe uma preocupação com o empreendedorismo, mas ao mesmo tempo eu senti uma carência no sentido de conhecer a marca, de qual que é o meu público-alvo. Essa questão que eu trouxe para você, que eu sei que com o público masculino eu vou ser mais objetiva, que com o público feminino eu vou entrar no detalhe, então eu tenho que estar preparado com essas duas frentes. No livro 13 eu trago a importância da marca e a importância de saber quem é o teu público para poder gerir o negócio. Então, ele é um complemento da participação que eu tive no artigo do As Donas da Petoda 1, que é best-seller. Em uma semana ele virou best-seller. A gente teve o lançamento... Isso eu gostaria de falar por fim. Nós estamos um pouco estourados no tempo, mas, a propósito, falávamos de aproveitamento do tempo. Como que está aí a questão da popularização da obra? Porque, de fato, elas têm uma boa saída pesquisando na internet. Nós podemos ver vários sites, e, enfim, páginas ofertando, indicando, por aí. As Donas da Petoda, a série de livros, virou um instituto, As Donas da Petoda, onde a proposta do instituto é o ganha-ganha. Que o que a gente percebe é que em várias ações de voluntariado feminino, as mulheres participam como voluntárias. Nas Donas da Petoda, como a ideia é realmente as Donas da Petoda, a dona do negócio, a gente tem o projeto em si, ele abre oportunidades para as mulheres faturarem dentro do Instituto.
elas receberem, serem monetizadas pelo trabalho que elas fazem no Instituto. Então, eu entrei, a Juliana Serafim foi a idealizadora, é a idealizadora da marca, é a idealizadora da obra. Ela que faz a coordenação editorial. A coordenadora editorial. E a gente acabou fundando junto, foi a convite dela, o Instituto As Donas da Petoda. Eu sou sócia do Instituto, minha segunda empresa. Além do Hub, tem o Instituto. O que é Hub que tu estás insistindo nesse termo? Hub, nós reunimos profissionais especialistas em áreas para atender os clientes. Ah, entendi. A gente reuniu, por isso que ele é... Um conjunto de conhecimento. Um conjunto de conhecimento para a gente ter melhores resultados nas entregas. Claro. E o Instituto, ele no dia 2 de março agora de 2023, ele foi oficialmente lançado, então ele é novo. E o nosso objetivo é atingir, mudar a vida de 100 mil mulheres. Olha aí. Então, o assunto não se esgota aqui, poderíamos ficar horas falando sobre empreendedorismo feminino, que não só na política, mas em todas as áreas. Aí as mulheres vêm cada vez mais adquirindo protagonismo e melhorando o entendimento e eficiência nas mais diversas áreas, e tem que ser assim mesmo, cada vez mais. Quero te agradecer pela tua contribuição, Kelly, e fica o espaço aí, pouco menos de um minuto, para as tuas considerações finais, digamos assim. Eu agradeço a você, Fábio, pelo convite, pelo fato de compartilhar um pouquinho. E eu vou deixar o convite, então, para quem está nos assistindo, para conhecer o Instituto As Donas da Petoda. E também acessar o site hubmac.com.br, que é a minha empresa, para vocês conhecerem quem faz parte da equipe, e o Instituto As Donas da Petoda, para você que é mulher empreendedora. A gente, inclusive, está trazendo informações sobre a revolução digital feminina, porque a gente percebeu em vários estudos onde 89% dos homens já estão evoluindo nesse sentido, e nós, enquanto mulheres, e a Juliana, que é da área de inteligência artificial, conhece o metaverso, a gente está trazendo esse outro universo para que as mulheres também aprendam, porque não adianta a gente se questionar e ver as diferenças, a gente tem que ver qual que é a nossa motivação para que a gente realmente busque o conhecimento para poder fazer a diferença no mercado. Se não é um corte homem e mulher, mas uma sinergia. Mas uma sinergia, é um conjunto. Então, a gente está dentro do Instituto As Donas da Petoda trazendo o conhecimento, inclusive, para que as mulheres também aprendam e entrem nesse universo digital com a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Então, acabamos de conversar com a Relações Públicas Kelly Turmina, ela que também é empreendedora na área de negócios, voltados ao empreendedorismo de mulheres, e que nos brindou aqui com artigos em várias coletâneas, dentre as quais As Donas da Petoda, um livro escrito por mulheres empoderadas para inspirar outras mulheres. Obras recentemente lançadas aqui em Caxias do Sul e outras cidades, e pautas do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.